Hoje, por fim, chegamos à África, ao Quimbundo, que é a 27ª língua aqui da nossa viagem à volta ao mundo, em 33 línguas. E isto lembra-me uma discussão, o Quimbundo lembra-me uma discussão que tive ainda ontem no Facebook. Às vezes acontece, não é? Estamos nas redes sociais. Por acaso tenho ido um pouco menos ao Facebook, tenho criado alguns vídeos para outras redes, enfim, nós vamos mudando às vezes os hábitos e os canais, também para não estarmos sempre a fazer a mesma coisa, mas de vez em quando lá vou, e eu recebi uma mensagem num vídeo em que falava do Quimbundo como língua, uma mensagem irada de alguém que dizia que o Quimbundo não é língua nenhuma, é um dialeto. E eu tentei explicar o mais calmamente possível que não, que é uma língua, e a pessoa insistia que era um dialeto. Eu mostrei-lhe algumas ligações para tentar explicar que é uma língua, mas não, insistia que era um dialeto e começou a escrever mensagens em letras maiúsculas como se isso tornasse o Quimbundo um dialeto. O Quimbundo tem dialetos, mas a ideia, a aplicação da palavra dialeto desta pessoa é uma aplicação, ou melhor, é um uso muito comum, errado, em que se chama dialeto a tudo o que nós não achamos ter categoria de língua. Ou seja, é como se os seres humanos se dividissem em dois grupos. Aqueles que falam uma língua como deve ser, com uma gramática estabelecida, oficial e por aí fora. Aliás, um dos argumentos que apresentava é o Quimbundo não é uma língua oficial e por isso é um dialeto. Mas isso não quer dizer nada. Mas, portanto, as pessoas dividem os seres humanos entre aqueles que falam uma língua oficial, com gramática, com dicionários, e os dialetos, que são segundo eles não são línguas, não é? São formas de falar menores, se calhar até mais primitivas, de acordo com algumas ideias, que não são oficiais, que não têm gramática. É completamente falso. O Quimbundo, claro que tem uma gramática enquanto conjunto de regras, e está descrita, já foi estudada. O Quimbundo tem dialetos, o Quimbundo é uma língua. A noção de dialeto linguisticamente válida é a seguinte: um dialeto é uma variedade de uma língua. Todas as pessoas, todos os falantes falam um dialeto, pelo menos um dialeto de uma língua. Como é que se dividem os dialetos em grupos a que chamamos línguas? Isso já é uma outra discussão muito interessante, mas que não há ninguém que fale um dialeto e não uma língua, ou alguém que fale uma língua e não um dialeto. Portanto, o dialeto é uma variedade que em geral se pode considerar estar mais ligada à questão geográfica, ou seja, em Lisboa fala-se um determinado dialeto, no Porto fala-se um determinado dialeto, mas não, hoje em dia até não é preciso ser assim. Por vezes há dialetos por exemplo, um dialeto padrão de determinado país, usado em determinado país, pode não ter uma região particular associada, será associada ao território de todo o país. Portanto, é um bocadinho mais complicado do que simplesmente dizer que tem que ver com a variação regional. Também os linguistas usam depois outras palavras para designar, digamos assim, os dialetos que têm variação por outros fatores. Os socioletos representam variação social. Os idioletos são a variação individual, cada pessoa tem o seu idioleto. Por outro lado, há que dizer também que é muito difícil estabelecer, de acordo com esta definição linguística de dialeto, é muito difícil estabelecer fronteiras marcadas entre os dialetos e contar os dialetos de cada língua. Por exemplo, numa gramática muito famosa em Portugal, de Celso Cunha e Lindley Sintra, aparece uma tentativa de mapear os dialetos. Já houve outras, antes e depois, os dialetos portugueses, mas esta tentativa é apenas isso e não conta os dialetos, simplesmente representa áreas. Os dialetos, no fundo, podem ser mais ou menos esmiuçados de acordo com a aproximação que fazemos ao território linguístico. Há também que dizer que em Portugal há uma certa tradição terminológica em que não se usa tanto a palavra dialeto como noutros países. Usava-se muitas vezes a palavra falar, vários falados pelo país fora, mas em geral, internacionalmente, a palavra dialeto é usada pelos linguistas para falar da variação dentro de cada língua. Aliás, é mais fácil encontrar quem fale de variação dialetal, em geral, como um fenómeno que existe. E falamos também de dialetos enquanto plural. Nós podemos considerar, por exemplo, que os Açores têm um específico dialeto, mas depois nós sabemos que
cada ilha também terá o seu, e se calhar cada terra. O mesmo acontece com o norte, com o centro, com o sul. No fundo, é uma palavra um pouco menos marcada no que toca a fronteiras e formas de falar do que nós pensamos. Também tenho de dizer que há países onde há uma certa tradição de usar o dialeto com um sentido um pouco diferente, como é o caso da Itália, onde até linguistas usam dialeto para designar algumas línguas, os linguistas de outros países chamarão línguas, que não são o italiano padrão, mas também não são propriamente variedades do italiano. Por exemplo, o napolitano. O napolitano não é uma variedade do italiano. O italiano foi formado a partir dos dialetos da Toscana. Essa é a base do italiano padrão de hoje. O napolitano desenvolveu-se a partir do latim em separado. No entanto, é muito comum ouvirmos falar de dialeto para designar o napolitano. Mas isso é uma discussão italiana, digamos assim. Não, na prática, para quem estuda as variedades linguísticas, acaba por ser uma questão menos importante do que nós pensamos. O napolitano tem uma gramática própria, é estudado, tem uma história, até tem uma certa tradição literária, uma tradição literária, para dizer a verdade. O que é que nós chamamos de dialeto ou língua acaba por ser o menos importante nisto tudo, nisto no contexto italiano, embora há que dizer que internacionalmente os linguistas não têm grandes dúvidas que o napolitano é um sistema linguístico próprio, é uma língua que tem os seus próprios dialetos internos, mas pronto, é uma tradição particularmente italiana. Há depois grandes discussões também, isto dava para muitas horas aqui de podcast, grandes discussões também, como eu disse, como dividir os dialetos em sistemas linguísticos. Por exemplo, como nós sabemos na Galiza, há quem diga que os dialetos galegos, os dialetos portugueses e os dialetos brasileiros e também os outros dialetos de língua portuguesa estão todos integrados num sistema linguístico que terá depois também várias normas que no fundo servem para, ou melhor, servem de força centrípeta em relação a estes dialetos, que essas normas, uma estará no Brasil, outra estará centrada em Portugal, outra estará centrada na Galiza, segundo este entendimento em que o galego faz parte deste sistema, e algumas estão agora a ser formadas em África, novas normas baseadas na norma portuguesa, mas que têm as suas próprias características. Portanto, norma é outro conceito que dá para outro episódio. Enfim, depois também há quem diga que o galego é um conjunto de dialetos que já tem uma separação tão marcada do português, que é o seu próprio sistema há vários séculos. Mas pronto, essa discussão também não vamos agora aprofundá-la muito. Eu só queria mesmo dizer que o quimbundo, é claro que não é um dialeto. O quimbundo é um conjunto de dialetos que constitui uma língua. O quimbundo tem uma gramática muito, muito própria, faz parte das línguas Bantu, que são línguas muito interessantes, com várias características gramaticais próprias, entre elas o facto de dividirem os nomes em mais de 10 classes. Nós em português, dividimos os nomes em 2 classes, masculino e feminino. E essas classes implicam depois concordância com os adjetivos e por aí fora. As línguas Bantu, como o quimbundo, dividem os nomes em mais de 10 classes. Cada classe tem as suas características e por isso, como veem, tem gramática, é uma língua e é ainda por cima uma língua muito interessante que até nos deu algumas palavras. E é uma língua que merece proteção. Há pessoas que consideram que os países só podem escolher uma língua e que não podem proteger mais do que uma, mas Angola pode desenvolver o português como está a desenvolver. O português está a crescer em Angola e pode também proteger as línguas nacionais, como se diz em Angola, e tentar que elas não desapareçam, porque são uma das grandes riquezas daquele país. Então, até amanhã.